2020, quando começou a pandemia e quando os juros foi vamos falar, a zero, basicamente, Aham. inclusive até 2 era fora da realidade brasileira, minha opinião, mas enfim, foi. O que que a gente viu é muita gente falou: "Caramba, o dinheiro que eu deixava parado na renda fixa que me rendia, Acabou. acabou. Acabou essa mamata", pra falar dessa forma. E aí um monte de gente foi pra bolsa. Então a gente viu esse movimento grande de pessoas criando conta em corretora, começando a investir em ações, porque naquele momento não tinha outra opção. O que que a gente viu depois que os juros começou a subir? Muitas das pessoas saíram, então venderam tudo e voltaram para renda fixa. Então não foram investidores de verdade, assim, de certa Sim. forma. Foram pessoas que simplesmente fizeram esse movimento porque não tinham opção. A primeira pergunta que eu te falo que eu te faço é: como que você vê essa trajetória? Então você acha que hoje em dia o Brasil está mais preparado para atrair investidores de verdade, que são pessoas que estão pensando no futuro, numa aposentadoria, que estão querendo investir às vezes em ações porque são negócios? Ou você ainda vê o Brasil muito como um país de meio cassino, bolsa é cassino? Como que você vê isso? E depois a outra pergunta é algumas dicas pontuais para esse cara então que já decidiu investir, Uhum. erros que ele não deveria cometer e as coisas que ele deveria fazer. Cara, eu tô nesse mercado há 20 anos, Uhum, né. E aí eu lembro que um ex-presidente da bolsa, numa conversa de elevador lá na B3, falou para o jornalista zoando, e aí publicaram isso e virou uma febre. Na época, acho que a bolsa tinha 500 ou 600 mil CPFs ativos. uhum. Aí ele falou: "Não, em tantos anos vamos bater 5 milhões". Você lembra disso? Não, eu não me lembro da do da É, da depois dessa. eu te conto os detalhes Uhum. em off, mas enfim. Mas ele falou numa conversa de elevador, né, com Num esses tom de brincadeira. jornalistas, tom de brincadeira, tipo assim: Entendi. "Ah, você tá me torrando o saco", chutou um, imagina Uhum. o mercado multiplicar 10 vezes Né, em foi chute, 3, 4 literalmente. anos, qualquer mercado do planeta é absurdo Uhum. multiplicar 10 vezes. Beleza, 5 milhões de investidores, né, e já batemos isso agora, enfim. E aí depois de um tempo, né, o mercado continua andando de lado, né, número de CPFs ali ia, voltar, mas ficava andando meio de lado. E aí de repente o número de CPFs começou a fazer isso, tum, 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 Uhum. tum, tum, tum. O que que aconteceu? A tecnologia. Porque através da tecnologia vieram os influenciadores, e os influenciadores, com a ajuda também da mídia, mas principalmente os influenciadores, porque se identificavam, sei lá, o cara se identificava comigo, se identifica com você, Sim. se identifica com o Pete, com o Bernardo, com o Charles, etc. E esse cara começou a ter mais informação e emocionalmente ele começou a se sentir mais amparado. E aí ele começou a entrar na bolsa de valores. Como é que Verdade. você sabe disso? Eu vou te contar. Eu vi de perto a crise ali de 2008, né, aquele caos, enfim, e a do Covid também, tudo desabando, aquele caos. E eu particularmente estava muito tranquilo e vários amigos meus também estavam, né. Eu Uhum. falei: "Cara, isso aqui é uma irracionalidade. Eu não sei até quando vai durar, podia ser que demorar 5 anos para o mercado voltar, mas não tem sentido, às vezes, um banco sólido cair 70%. Uhum. Não tem lógica, né, não tem É um lógica. movimento muito mais globalzão Não do que tem, micro não fundamental da tem. empresa, exato. Como é que um grande banco sólido pode cair 70%? Não tem a mínima lógica, a Uhum. mínima. Mas enfim. E aí quando eu estava lá, às vezes fazendo live e tudo, e eu via um monte de gente: "Que bom que tá caindo, tô comprando, tal, tal, tal". Se não existisse essa rede de influenciadores no meio do caos, você vendo lá Jornal Nacional, bolsa cai, 2 security breaks no mesmo dia, tal, 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 cara, vai acabar o mundo. Uhum. A bolsa vai quebrar, né, esse é Verdade. o meio. Só que como tinha esse trabalho de centenas, né, acho que hoje deve ter centenas aí de influenciadores, a galera ficou emocionalmente mais tranquila. Então todo esse movimento que aconteceu, que ainda a gente tem muito para caminhar, mas já caminhamos muito, né, não estou só falando de investimento em B3, tô falando de educação financeira mesmo. Uhum. Eu acho que assim, a gente já andou, vamos lá, a gente tem um percurso aqui de 100 quilômetros. A gente estava no zero há 10 anos atrás. Eu diria que a gente estava no zero. Hoje, dos 100, acho que a gente já andou uns 30. Pô, falta muito? Falta pra caraca. Pô, mas estava no zero, andamos 30 e continuamos andando, né, porque hoje em dia todo mundo segue um canal de educação financeira, todo mundo conhece um educador financeiro, todo mundo no papo de amigo conversa às vezes sobre investimentos, É, igual política, isso apesar é. de estar esse fla-flu, hoje em dia todo mundo conversa sobre política. Sei lá quem eu votou, não quero nem saber disso daí. Então pelo menos as pessoas conversam. Então tem uma revolução em andamento no nosso país. E daqui 10 anos a gente vai conversar, a gente vai ver que desses 30 já andamos para ser 50 Pior que é e verdade. vamos caminhando.